Façam todos um bom dia! Dolores Silva falando aqui. Hoje eu vou falar a respeito do filho que busca, nós enquanto filhos sempre buscamos o amor incondicional. Então, a palavra filho, né, deriva do termo filia, que quer dizer amor. Então, filho significa gostar de amor. Quando a gente pensa assim, por exemplo, a palavra filho vem vem de afinidade, de gostar de, ou seja, de amar. Por exemplo, quando a gente pega uma substância química e coloca na água, e essa substância ela se envolve ali na água, quer dizer que ela ama a água. Essa água, ela é hidrofílica, quer dizer que a água tem filia, né? Essa substância tem filia por água, quer dizer que ela gosta. Agora, se a gente coloca, por exemplo, nessa mesma água, óleo de cozinha, o que que acontece? Esse óleo de cozinha, ele não se mistura. E por não se misturar, quer dizer que ele tem uma hidrofobia. E o que é isso? Ele tem um medo, um afastamento. Então, filia é amar, se conectar. E fobia é medo. Medo, e com medo a gente se afasta. Por exemplo, nada é mais importante do que um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe tem algo mais importante do que o seu próprio filho. Uma mãe e um pai, por amor ao seu filho, esse amor que a gente não consegue descrever com palavras humanas, passa por situações onde, por exemplo, ela pode ali, não de forma racional, mas impulsionada por esse amor, esse amor que é tão importante pelo seu filho, uma mãe, por exemplo, pode ali, de repente, por algum motivo, seu filho, sei lá, ser atacado por um jacaré, que existem casos. Outro dia eu vi um caso que eu fiquei impressionada, a mãe que salvou o filho da boca do jacaré. Eu vi uma reportagem e o menino ficou machucado, ficou ferido, porque jacaré, salvo engano, é uma das mordidas mais fortes. Então, dificilmente um homem forte consegue lidar com o jacaré. Mas olha o poder do amor. E o amor de um filho. E o amor e a força de uma mãe. Essa mãe enfrentou sozinha o jacaré e salvou seu filho. E o menino estava... Eu lembro da reportagem, eu me emocionei na época, faz muitos anos essa reportagem. E ele dizia assim, o importante é que a minha mãe me amou e a minha mãe me salvou. E essas marcas que estão aqui, que ficou do jacaré, que ele estava no hospital, ele foi muito ferido, né? Ele teve que fazer muitas recuperações, né? Mas ele dizia assim, o importante é que essas marcas aqui vão ficar como prova do amor da minha mãe, porque a minha mãe me salvou. E foi o maior acontecimento. Outra coisa assim, outra forma assim da gente ver o quanto esse amor impulsiona, o quanto que um filho é importante para uma mãe, é a força que tem esse amor. Por exemplo, uma mãe de 60 quilos conseguiu levantar uma picape, porque o seu filho de 2 anos entrou no momento que ela estava trocando o pneu. Então não existe racionalidade. O que fez com que aquela mãe de 60 quilos levantasse uma picape para o filho dela sair de 2 aninhos, que na hora que ela estava trocando o pneu, o filho entrou e ela não percebeu, foi o amor. Então o amor, ele é tão grande,
E o filho é amor. Por isso que filho busca o tempo todo esse amor incondicional. A gente também pega, por exemplo, o caso de Jesus Cristo, que entregou a própria vida por filhos como nós, e não importa aqui a tua religião, sem nos conhecer. Então ele se sacrificou por nós. Por quê? Por amor ao filho. Então esse amor que a gente incondicionalmente busca está inerente em nós, é empírico, veio com toda criatura fofa que fomos um dia. Essa criança bela que nasce sem tantos traumas, sem personalidade, vem assim, toda bonita, essencialmente bonita. Uma criança, o que torna a beleza é a essência. Não há maldade, não há ego, não há programas ali, mostrando ali nos primeiros dias. Então é difícil nós não encantarmos com o bebezinho, mas a mãe ali que tem esse filho também passa por muitas situações de dor, por exemplo, na amamentação. Então, só quem amamentou sabe o quão é difícil nos primeiros dias, nos primeiros meses, o quão é doloroso, às vezes sangra. E a mãe, mesmo assim, por amor, vence isso e ali amamenta, né, o seu filho, mesmo que o peito rache, mesmo que saia sangue. Você vê que o quão é forte, o quão importante para uma pessoa é um filho. Então, filho é amor. Agora, o que acontece quando esse menino vai crescendo? Quando a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo algumas programações. E nesse processo da vivência, então a gente tem uma média de 50% que vem do nosso DNA, da nossa ancestralidade. Então a gente não vai ser muito diferente dos nossos pais, porque geneticamente já temos ali os nossos paradigmas. Então a gente é ambientado, vive ali no ambiente onde existe uma cultura familiar. E quanto a isso, esse processo vai criando em nós aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, por exemplo, a comida que a gente gosta tem a ver com a ambiência, o local, a cultura que a gente viveu. Um filho que, por exemplo, vive num ambiente totalmente diferente um do outro, eles também desenvolvem crenças e paradigmas, situações também diferentes. A leitura que a criança faz a respeito daquilo que ela vive também fica diferente. Então, a gente tem uma média de 50% de programações que acontece no momento que a gente entra na barriga da nossa mãe e até quando a gente está se desenvolvendo, a gente está criando paradigmas, né? Que é o modelo dos padrões dos nossos pais, da nossa família, e a junção. Então, a junção dos padrões do nosso pai, da nossa família, do nosso pai, que vem com o nosso pai, e os padrões e a cultura e a junção do sistema da nossa família que vem com a nossa mãe, que juntos forma o filho, que no caso aqui, você, menino. E essa formação, ela acontece para todos nós, seres humanos.
Vivemos num ambiente programados, onde somos programados. Só que, essencialmente, todo filho, ele busca amor, um amor incondicional. Agora, o que é amor incondicional? Amor incondicional é sem condições. Não importa o que aquela criança faça, não importa o que aquela criança viva. Mesmo assim, no íntimo, lá na alma dele, ele busca esse amor incondicional o tempo todo. Todos nós que somos filhos buscamos amor incondicional dos nossos pais que criou o nosso corpo. E todos nós que temos a nossa espiritualidade, não importa em qual religião a gente pertença, também buscamos o amor incondicional do Pai Celestial. Estamos sempre buscando amor, porque essencialmente somos amor. Saímos da morada do Pai, estamos aqui enquanto ser humano, ou seja, nós somos seres que temos alma, espírito, ou seja, somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E essa vida humana, ela é constituída num corpo, que no caso, o corpo físico, que foi o material da sua mãe com o material do seu pai que formou o seu corpo. Então, você já vem atrelado a toda a sua ancestralidade. E tudo aquilo que vai passando de pai para filho vai ficando aí registrado no seu DNA, nas suas crenças, em quem você se torna. Então, a gente nasce bem essência. Não temos padrões, fazemos tudo espontâneo, porque uma criança é espontânea. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai criando padrões. Esses padrões têm a ver com a educação que a gente recebe e com todo o impacto do mundo externo para dentro do nosso mundo interno. E aquilo que a gente vai registrando dentro de nós. Então, nós somos seres muito individuais, muito particulares. Não existe ninguém na face da Terra que é igual. Nós somos apenas a mesma espécie, humanos, mas iguais não tem ninguém. Por isso que é tão complexo as coisas que acontecem para uma pessoa e ela registra de acordo com o seu mundo interno, com as suas particularidades. Às vezes, por exemplo, uma mãe que tem um filho, e às vezes esse filho pode até ser gêmeos, e eles são pessoas totalmente diferentes. A mãe faz igual ou semelhante para o filho, fala a mesma coisa, vai para dentro, tal. Um se sente ofendido e o outro nem tchum. E aquilo registra na pessoa. À medida que ela vai se desenvolvendo, nós vamos criando dentro de nós, dentro do nosso da nossa memória, chamada registro automático da memória, tudo que a gente vai vivendo. E tudo aquilo que a gente vive de uma maneira impactante vai gerando em nós uma situação de dor e registro. Quando a gente passa num processo, esse processo vai fazendo com que nós nos desenvolvemos e esse processo de desenvolver, nós vamos copiando tudo aquilo que a gente vive dos nossos pais. Por exemplo, tudo aquilo que eu sou enquanto pessoa, a minha personalidade foi criada do 0 até os 7 anos.
que é a nossa idade, onde a gente não tinha ali tanta coisa racional. Nós começamos a nossa vida dentro do aspecto emocional. Todas as coisas que a gente vai vivendo na nossa vida, passando na nossa vida, vai criando em nós a pessoa que somos hoje. O que a gente acredita, a forma com que a gente se sente a respeito de algo, o registro que a gente faz, todas essas coisas vai criando em nós quem somos em personalidade. O que é a personalidade? Personalidade é o veículo de manifestação que a gente tem aqui no nosso corpo físico, que é criado do 0 aos 7 anos. O que é personalidade? Personalidade é o meu jeito. A minha forma de me expressar, o jeito que eu sou, a forma com que eu me apresento no mundo externo. Pessoas criadas numa situação de estresse e de situações onde a pessoa, onde essa criança passa por vários amores que não são que estão sempre condicionados, gera nessa criança vários padrões de negativos. Por quê? Porque a criança registra conforme é o mundo dela. Então não é nada fácil ser filho e também não é nada fácil ser pai. Quando a gente vai se desenvolvendo, o que acontece? Por mais que os nossos pais façam por nós, por mais que os nossos pais, a coisa mais importante para um pai é um filho, muitas vezes nós, filhos, acreditamos não ser importantes para os nossos pais. E por que isso acontece? Isso acontece porque, infelizmente, os nossos pais não teve esse amor incondicional. E às vezes os nossos pais nem tiveram o básico para se desenvolver, sobreviveram à sua infância. Faltou, por exemplo, alimento, faltou, por exemplo, vestimento, faltou, por exemplo, além do básico assim que eu tô falando, de sobrevivência. Imagine questões relacionadas a sentimento, a afetividade, a ele se sentir importante. Então, por isso que quando a criança quando nós, enquanto criança, né, no caso o menino, ele vai se desenvolvendo, ele vai registrando todas as coisas que ele passa na sua vida da sua infância ali, esse pequeno menino, que hoje é você que é homem, vai registrando todas as suas histórias e fazendo uma história dentro de você, criando uma coisa que a gente chama diálogo interno. E o que é esse diálogo interno? Esse diálogo interno é a soma de todas as coisas que a gente ouviu durante a nossa infância, dos nossos pais e das pessoas que estavam próximas nossa de uma maneira repetida. Por exemplo, a gente pode ter um diálogo interno positivo ou um diálogo interno negativo. E esse diálogo interno vai impactar de uma maneira precisa na nossa autoestima. Por quê? Porque aquilo que a gente conta para nós, a nosso respeito, vai gerar em nós o nosso comportamento. Se eu tenho um diálogo interno onde no decorrer da minha infância, eu buscando amor, buscando me sentir amado,
que acontece? Eu registrei ali. Eu ouvi, por exemplo, o menino ouve, por exemplo, histórias como: menino não pode chorar. Isso é um diálogo interno. Menino tem que ser forte. Isso é um diálogo interno. Esse menino, ele pequeno vai ouvindo isso. Menino não pode ter medo. Seja forte para você ser homem, porque homem tem que ser forte. Isso são os padrões que esse menino vai criando através dessa mensagem externa e tudo aquilo que ele assiste, como desenho, como os pais falando, como a mãe falando e todo mundo, toda a cultura ao redor dele falando. E nesse processo que ele vai passando e vivendo, ele vai criando os seus padrões e os seus padrões vão criando esse diálogo. No primeiro momento, a gente repete aquilo que ouviu dos nossos pais. E quando a gente fica adulto, isso é o nosso diálogo interno. E esse diálogo interno, se eu tive pais que cobravam, que só dizia que eu não era boa, que só cobrou e não me deu nenhum recurso para mostrar que eu era genial, que eu era top, que independente daquilo que eu fizesse, ele me amava de todo jeito. Criamos um diálogo negativo a nosso respeito. Por exemplo, culpa, sentimento de culpa, situações de não merecimento. A criança, buscando esse amor incondicional, o que ela faz? Ela faz de tudo pelos pais. E tudo aquilo que acontece nas histórias, quando criança, esse menino ele vai registrando como: eu sou responsável. Eu sou responsável porque eu não tenho o amor do meu pai. Buscamos o tempo todo se sentir amados incondicionalmente. E o que hoje, infelizmente, uma grande maioria dos nossos lares, meu pai, seu pai, e uma grande maioria da sociedade faz? Como que é a constituição do homem e da mulher? No sentido de família, no sentido, não tem muito, eles não têm, os nossos pais não têm muito traquejo no que tange sentimentos. Os nossos pais, não é fácil ser pai, porque é um trabalho além da educação, é o alimento, é a saúde, é a vestimenta, é a casa, são muitas coisas. E a parte de sentimentos nós não somos apresentados, nós não somos educados para olhar para sentimento. Assim como os nossos pais, eles dizem para a gente: engole o choro, porque foi isso que foi ensinado. Mesmo que isso machucou, mesmo que isso registrou dentro de você que é um menino e eu que sou uma menina, dores ferindo essa criança por não se sentir amada, registrando padrões de não merecimento, achando que é a culpa do pai ter gritado com você porque ele brigou com a mãe foi sua. E várias outras coisas que a criança, no mundo dela, por buscar esse amor incondicional dos pais, acredita não ser merecedora. Por quê? Porque os pais, infelizmente, a gente dá aquilo que tem. Se eu não tenho, se os meus pais não tiverem amor incondicional, como é que eles podem oferecer amor incondicional? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E geralmente os nossos pais sempre fazem de tudo para que aquilo que ele viveu, as histórias que ele passou, não seja uma história que o filho vai passar. Então ele cuida.
Por exemplo, o meu pai, ele não teve educação de escrever, ele não foi para a escola. Então ele fez questão de os 8 filhos dele frequentar a escola, porque isso era era a parte alta dele, era o sonho do meu pai. O meu pai dizia que ele não leu, ele não aprendeu a ler, mas todos os filhos iam aprender a ler e escrever. Então, a autoridade de uma professora lá dentro da minha casa era muito alta. Eu lembro de situações que o meu pai pegou meu irmão número 2, que ele quase acabou com o quarto, brigando em cima do meu irmão, porque o meu irmão não queria ir para a escola. Então, esse processo que vai registrando, que vai buscando, que a gente, enquanto criança, vai buscando o amor incondicional, vai registrando na criança que ela não tem esse amor. Agora sim, a gente faz isso, eu sou mãe, sou filha de alguém, eu vou repetir aquilo que eu recebi. O máximo que eu vou fazer é uma história, alguma coisa que eu vivi, eu vou corrigir no meu filho. Por exemplo, eu tive uma história muito triste que uma professora me acusou de ter roubado meu lápis amarelo. Qualquer dia eu conto aqui essa história. E isso impactou de uma maneira tão negativa a minha autoestima, o meu valor por mim mesma, que eu demorei muito tempo para entender e compreender da onde surgiram aqueles padrões de não merecimento, de que eu não sou boa o bastante. E, e tudo tinha a ver com o fato do meu pai ter ali essa condição de que tínhamos que ir para a escola. Então eu, querendo o amor do meu pai, fui para a escola e passei por uma situação que acabou comigo. E eu tinha 8 aninhos. Eu fui acusada. Mas eu vou contar essa história aqui para vocês num outro momento. Então, essa história, esse sentimento, essa busca de um filho em pró desse amor incondicional, ele acontece até mesmo quando esse filho ele se torna um maior bandidão. Uma pessoa, sabe, ruim. Os piores bandidos, que fizeram as piores atrocidades, ainda assim queriam do pai e da mãe esse amor incondicional. E buscavam isso o tempo todo dos seus pais. E aqui eu não estou dizendo que ele foi um bandido por conta dos pais. Aqui eu estou dizendo que mesmo sendo assim, eles buscam exatamente isso, porque tá inerente, tá dentro de todo filho buscar esse amor incondicional. Agora, quando a gente para e pensa, por que é que eu hoje não me senti amada pelo meu pai quando eu era criança? Ou você, que é um menino que não se sentiu amada, registrou algumas histórias achando que o seu pai não te amava, porque o seu pai não falava e você é muito pro lado auditivo, queria ouvir, ou porque o seu pai não te tocava, que é do lado sinestésico, e você gostaria de sentir esse amor à medida que ele te tirasse e você sentisse o cheiro dele, né, tocasse, ou quando ele demonstrasse para você, porque você é mais visual. Então, todo o processo de criação não é uma tarefa fácil para pai, mas acima de tudo, para o filho também não é. Agora, quando é que a gente começa a ter problema? Quando é que a gente não percebe que é de forma inconsciente, nós, em condição de pais, achamos que amamos o nosso filho de uma maneira incondicional? E eu descobri que eu achava, eu tinha isso pra mim. Nossa, eu amo meu filho, eu me mataria pelo meu filho, se alguma coisa acontecer com meu filho, em qualquer situação, eu tenho certeza que eu vou lá, eu me arriscaria tirar o meu filho da boca de um jacaré, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas a esse respeito com relação ao meu filho, na minha condição de ser a pessoa mais importante, o meu filho para mim. Agora, esse filho que se sentiu, que no meu caso o meu filho, não tem
tenho essa certeza. Por quê? Porque ao longo da minha vivência com ele registrou que eu, Dolores, mãe dele, ele registrou que ele não era amado. Por quê? Porque na busca desse amor, eu não atendi todas as necessidades dele. E por necessidade, essa sensação afetiva faltou a ele. Ou às vezes algumas histórias, situações que ele viveu comigo, porque eu tenho uma fala agressiva. Eu sou uma pessoa que eu vivi muitas coisas, a minha menina ferida viveu viu muitas violências, viveu muitas violências. Então, eu não sabia, mas uma das minhas feridas, na minha criança, na minha menina ferida, eu tenho uma fala agressiva. E o meu filho, certa vez, falou isso para mim. Então, imagina, ele acredita que eu amo ele? Ele acha que eu amo, mas a criança dele pensa que não. Por quê? Porque a gente, sem se dar conta, coloca condição. Como que a gente coloca a condição? A gente coloca a condição assim para uma criança. Olha, se você comer tudo isso, a mamãe vai amar mais você. Eu sei que a gente faz isso para a gente fazer o nosso filho comer, mas a criança não tem o lado racional para ela entender. Nós temos, mas a criança do 0 aos 7 anos ainda está desenvolvendo. Então, tudo aquilo que entra para ela vai entrar diretamente pelo sistema límbico, onde vai estar registrado todas as emoções. Então, ela pega aquilo do jeito que vem, não tem racionalidade. Então, se ao longo da sua história, você já não conseguiu preencher as necessidades dessa criança, ele vai registrando que tem alguma coisa errada, porque ele não tem aquilo, porque ele não tem esse amor, porque ele não teve aquela atenção sua, porque você não deixou brincar, logo tem alguma coisa de errado, ou por todas as situações que vão criando e vão registrando esse diálogo interno e essa memória que vai criando de uma forma, e isso vai registrando sem filtro. E a gente que é adulto não sabe disso. Imagina que se eu falasse para o meu filho, olha, se você fizer isso, eu vou te dar isso, eu estava registrando. Isso era uma forma incondicional. Eu estava condicionando o amor dele por mim. Olha que louco! Essa condição, quando a gente coloca condição, o nosso filho, a nossa criança, o menino, ele pega de uma maneira aberta. Não tem filtro, não tem racionalidade. Então, ele acredita que deve ter alguma coisa errada com ele, porque a minha mãe não me deu aquele amor, condicionou aquele amor. Olha, se você fizer isso, a mãe vai te amar mais por isso. E quando na verdade não é verdade, a gente ama o nosso filho gratuitamente, mas a fala, o jeito que a gente comunica e as nossas feridas enquanto adultos com criança ferida, vai ferindo os nossos filhos, porque nós não curamos a nossa criança ferida e a gente vai repetindo as mesmas coisas que os nossos pais faziam por nós. Então, esse amor, essa busca incondicional de um filho é natural. O que não é natural, e para isso a gente precisa estar presente, é a gente condicionar amar um filho com essas histórias que a gente, sem se dar conta, porque a gente fala assim, não, mas é brincadeira, é o meu jeito de falar. Não é para uma criança. Para uma criança, tudo que você fala não tem filtro. Ela acredita que é. Por quê? Porque a criança vive não tem a racionalidade ainda. Então, ela registra do jeito que você fala, da forma que você fala. E se for algum evento muito marcante, registra de uma forma muito privilegiada. E se aquele evento feriu ela,
vai ficar mais registrado de uma maneira muito presente na vida dela. E assim a gente vai criando os traumas, as feridas e as dores. E à medida que a gente vai crescendo, ela vai gerando esses comportamentos sabotadores na fase adulta, como, por exemplo, não se sentir bom o bastante. Quando uma pessoa, que é a grande maioria de nós, em maior e menor grau, não se sente bom o bastante, é porque lá no fundo, lá quando a gente era criança, não ficou muito bem claro que nós somos amados de forma incondicional. Tudo é uma questão de educação e de reprogramação. Fomos programados desse jeito. Então a minha proposta e a proposta aqui é a gente desprogramar, mudar a forma, do jeito e a forma com que a gente fala e começar a olhar para o nosso mundo de dentro, que precisa realmente do ato de coragem, e curar esse menino ferido que criou esses padrões, inclusive de que não se é bom o suficiente para não se sentir amado. Por quê? Porque os meus pais que viveram, que passaram, fizeram tal ou qual coisa que ficou registrado na sua história, da sua infância, não pôde fazer, quem vai fazer? Então, logo eu, menino, menina, cresço acreditando que eu não sou boa o suficiente, logo não sou merecedora deste amor de ser amada. E aí a gente vai criando na nossa vida, por conta desses padrões sabotadores, relacionamentos ruins, situações ruins, e nós, enquanto pais, sofremos, mas mal sabemos nós que toda a base ali de um grande problema relacionado à parte adulta está fundamentada ali na criança que está ferida. E para que todo esse processo aconteça, é preciso curar esse menino ferido, para que esse homem aí grande que está dentro de você apareça. Quando eu falo aparecer, eu estou falando da gestão das suas emoções. Então, todo o processo de você cuidar da sua criança, cuidar do seu menino, já que não foi possível, ou já melhor dizendo, já que os nossos pais fizeram tudo o que podia nas condições que ele tinha, está na hora de nós fazermos esse trabalho. E claro, se você é pai como eu sou, ter um olhar de empatia, de amor para os nossos pais, sem nenhum tipo de julgamento. Eu desejo do coração que você sinta o meu amor sem condições e que você possa realmente mergulhar comigo aqui, porque eu tô nessa para te ajudar a curar esse menino ferido, para que esse grande homem apareça e faça uma grande diferença, não só na sua vida, mas em todas as pessoas ao seu redor e no mundo. Eu desejo agora, do fundo do coração, que você se sinta e tenha esse grande amor, porque só pelo fato, se você tem pais difíceis, se você acha que não, foca no Pai Celestial, porque saímos dele e com certeza voltamos para ele na busca desse amor incondicional. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço. Comenta aqui o que você achou e o que você está achando desses meus vídeos. E também me ajuda a melhorar para te ajudar. Um beijo, e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva.